Flamengo segue se movimentando no mercado da bola, o que você vê neste vídeo. Agora, créditos para o canal GE Globo Esporte. A começar pelo Flamengo, o Thiago Lima, mais conhecido como Noel aqui na nossa redação, já está do meu lado, setorista do Flamengo no dia a dia. Ontem estávamos remoto, hoje estamos presencialmente. Que prazer estar com você, boa tarde. Tudo bem, Duda? Tudo bem, pessoal que está aí com a gente? Boa tarde. O Flamengo segue movimentando a janela sem encontrar. Só De La Cruz chegou oficialmente, né? Mas segue ainda se movimentando no mercado, né? Vamos começar falando do Everton Ribeiro. Acho que essa é a notícia de hoje do Flamengo, né? Parece que tanto o Flamengo quanto o Everton Ribeiro estão tranquilos. Ele foi curtir as férias nos Estados Unidos. Não parecia aquele jogador tenso por uma renovação, porque o Flamengo já tinha demonstrado que tinha interesse no meio da temporada por ele, né? Pela renovação de um ano. Acho que é o tempo de contrato que está travando essa negociação, né, Noel? É exatamente isso. O Everton ele já teve uma sinalização, como você citou, ao longo do ano, de que o Flamengo ia querer renovar sim, né? Então isso deixou ele tranquilo. E aí, desde quando as conversas começaram a ser feitas, né? O que está pegando de fato é o tempo de contrato. O Flamengo está querendo oferecer apenas um ano e o Everton queria mais, né? O Everton já é um jogador de 34 anos, possivelmente ele está já vislumbrando o último contrato da carreira. E ele queria mais. E ele vem recebendo sondagens, sim, propostas, sondagens de vários clubes no mercado que estão oferecendo um tempo maior de contrato para ele, né? Então, assim, ele tem esse poder de barganha na hora de negociar ali com o Flamengo, mas o Flamengo tem sido irredutível nessa questão da renovação, está propondo só um ano. Então, essa novela, talvez seja a novela mais longa aí dessa janela atualmente, dessa renovação que não sai. A gente talvez tenha uma definição hoje, né? Eles, mesmo com o Natal, as partes continuaram a se reunir, conversar. Tiveram uma reunião ontem e a previsão é que saia uma resposta hoje. Não tivemos essa resposta ainda, mas a previsão é que essa novela termine hoje ainda. Mais tardar amanhã, pelo que eu soube, né? Exato. Até sexta-feira, no máximo, isso tem que ser resolvido, até porque o contrato dele termina daqui a 3 dias, né? Exato, 3 dias para o fim do contrato, tem que resolver logo, até porque se o Flamengo não topar, não houver um acordo, ele tem que definir para onde ele vai, ele tem que analisar e passar a conversar com os clubes que procuraram. E aí são vários, né? Fluminense, Botafogo, Inter, Corinthians, são vários clubes que procuraram o Everton Ribeiro. Mercado não falta para ele. Exato, e isso que eu ia perguntar exatamente pro Fábio, porque no Flamengo ele não é mais titular, né? A gente já viu que o Arrascaeta é o dono da posição e o Tite já deu declarações de que o Everton Ribeiro, se ficar no Flamengo, vai concorrer à posição com o Arrasca e não mais ali, talvez como um ponta direita. Então, em qualquer outro time aí, se ele tivesse essa intenção de sair do Flamengo, Fábio, ele seria titular em outros times brasileiros? Sim, eu acho que o Everton, é lógico que é difícil a gente falar, né, Duda, que ele seria, na verdade, que seria titular, mas ele tem realmente qualidade, tem futebol para ser titular. Eu acho que não vai faltar, como a gente acabou de ouvir, não vai faltar clubes interessados no Everton, né? Até por aquilo que ele pode render ainda dentro do campo, né? O Everton tem 34 anos, eu particularmente acho que ele ainda tem aí muito tempo ainda para jogar e jogar em alto nível. É lógico que você pega um time como o Flamengo, que tem vários jogadores de altíssimo nível também, principalmente no meio campo, a disputa é muito maior, né? Você tem que disputar a posição ali com alguns jogadores que talvez no momento estejam um pouco à tua frente, né? No caso do Arrascaeta, como você acabou de falar, o Tite, ele vai disputar a posição com o Arrascaeta. Eu particularmente, Fábio, né? Já vi os dois jogarem juntos, um do lado do outro, e não vejo e nunca demonstraram tantos problemas assim. Eu acho que o que pode pegar nessa renovação é justamente isso, é o tempo de contrato. Eu acho que o Everton tá com a razão dele também de querer prolongar um pouquinho mais esse tempo de contrato. É um jogador que tem uma identificação muito grande com o Flamengo, por tudo que conquistou, por tudo que representa, é um dos capitães do time também quando está em campo, né? Tem muita qualidade, como eu falei, a qualidade técnica dele é indiscutível, né? A gente tem que entender como ele vai estar fisicamente para poder render também tudo aquilo que as pessoas esperam dele. Eu imagino que o Everton nesse momento tá querendo justamente isso, 34 anos, fazer um contrato de 2, 3 anos e aí de repente tá caminhando aí para o encerramento da carreira. Talvez, Duda, eu como ex-atleta, tem alguns momentos que você tem que pôr na balança, né? Até Everton tá com a razão dele também de querer prolongar um pouquinho mais esse tempo de contrato. É um jogador que tem uma identificação muito grande com o Flamengo,
por tudo que conquistou, por tudo que representa, é um dos capitães do time também, quando está em campo, né? Tem muita qualidade, como eu falei, a qualidade técnica dele é indiscutível, né? A gente tem que entender como ele vai estar fisicamente para poder render também tudo aquilo que as pessoas esperam dele. Eu imagino que o Everton, nesse momento, tá querendo justamente isso, 34 anos, fazer um contrato de 2, 3 anos e aí, de repente, tá caminhando aí para o encerramento da carreira. Talvez, Duda, eu como ex-atleta, tem alguns momentos que você tem que pôr na balança, né? Até os momentos de decidir a renovação, por renovação ou não, se é melhor você buscar outro clube, buscar outros ares, de repente, onde você vai sentir melhor, vai sentir mais confortável, vai estar um pouco mais confiante também, para poder render tudo aquilo que espera. Mas é lógico que pesa sempre a questão da história que ele tem dentro do clube e o interesse dele de ficar também, de repente, é por isso, né? Vamos ver aí como que vai desenrolar dessa história, mas é um jogador que, se sair do Flamengo, o Flamengo vai ter que buscar outro jogador com a qualidade do Everton, porque é um jogador que ainda pode fazer diferença ainda em alguns jogos. A gente tem um card aqui do Everton Ribeiro que nós, da Central do Mercado, fizemos. A gente faz aqui como se fosse uma carta de trunfo para saber o poder aí do jogador. 3 estrelas a média do Everton Ribeiro, e aí a gente tem certinho aí cada ponto do Everton Ribeiro, do que ele se destaca, Noel, de visão de jogo, finalização, velocidade e movimentação. É isso, a visão de jogo é o forte dele, né? Ele tem de fato muita visão, ele consegue enxergar sempre bom espaço, companheiros, e mesmo nessa temporada onde ele virou reserva no Flamengo, quando ele entrou ele conseguiu demonstrar que isso ainda está aguçado nele, ele tem muita visão de jogo, né? Opa, aproveitando aqui também para dar meu pitaco aí nesse card aí do Everton Ribeiro, né, parecendo aquele jogo de videogame. Na minha opinião, né, eu concordo aí com a visão de jogo aí dada pela equipe do GE, mas a finalização do Everton Ribeiro, né, vou comparar principalmente aí pela 2023 e 2022. Ele não é um jogador que finaliza bem, não. Na minha opinião, ele deixa bastante a desejar. Essa finalização do Everton Ribeiro aí podia ser 1,5 até 1, hein? Ele tem muita dificuldade na finalização. E principalmente na velocidade também. No último ano ele caiu muito fisicamente. Essa velocidade de 3, aí, de 2,5 aí também pode cair para 1, 1,5, 1 na minha opinião também. Movimentação, ele até, né, sabe ali pela experiência se movimentar no campo. Então o ponto forte dele nesse momento, aí, nesse estágio da carreira, eu acho aí que é a visão de jogo e a movimentação, né? Um cara construtor ali, que claro, né, é inegável a técnica do Everton Ribeiro. Aproveitar essa parada aqui no vídeo, ó, essa camisa da seleção aqui, ó, estilo Copa de 82, Copa de 86. Tem um link na descrição aqui para você adquirir essa camisa por um preço especial, menos de R$50. Vai lá, vamos continuar vendo o vídeo aqui do GE falando da movimentação do mercado do Flamengo. A questão da finalização de fato não é o forte do Everton. Ele é até um jogador que finaliza pouco. Se você parar para observar assim, ele finaliza pouco nos jogos, sempre prefere o passe, né? Servir um companheiro. A finalização não é o forte dele, tanto que ele tem poucos gols, ele fez só 3 gols esse ano. Né? E já assim, assistência ele fez 7 esse ano, mesmo sendo reserva, né? Um jogador sendo reserva, que virou reserva esse ano, né? A velocidade, por causa da idade, né? 34 anos, já não tem a mesma velocidade de antes, mas a movimentação também ainda é boa, né? Por conta da visão de jogo dele, ainda tem uma movimentação boa, apesar da velocidade já não ser a mesma, né? Então, assim, aos 34 anos, ele ainda é um jogador muito útil para qualquer clube do Brasil. No Flamengo, atualmente, ele é reserva. Se ele renovar, ele vai continuar sendo reserva, vai ser sempre uma peça para entrar durante os jogos. E tem um negócio que a gente pode falar, porque tem Copa América esse ano, né? E o Brasileirão não vai parar na Copa América, então é um ponto a se pensar, porque a Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai e vai ser reserva lá provavelmente, mas vai desfalcar o Flamengo. De La Cruz também vai desfalcar o Flamengo. Então o Everton Ribeiro pode ser essa peça aí que vai ser titular em uma parte importante do campeonato, porque durante a Copa América vão ter 9 rodadas do Brasileirão, né, Noel? Sim, não, sem dúvida ter o elenco ali vai ser importante por conta disso, por conta de data FIFA. O próprio Pulgar também vai ser convocado, certamente é titular absoluto no Chile. Ter peças faz diferença nessa hora, e o Tite quer isso, né? O Tite ele quer ter 2 jogadores de alto nível e por posição para acirrar a concorrência, tanto que quando ele foi mapear o mercado para a diretoria para buscar reforço, ele pediu um novo ponta direita para disputar a posição ali com o Luiz Araújo, igual ele tem na esquerda, que é o Cebolinha com o Bruno Henrique. Então ele quer acirrar essa concorrência nas posições. O Everton Ribeiro seria a concorrência do Arrascaeta ali no meio de campo. E o Flamengo é um time que pode falar, Fábio. Não, eu ia falar justamente, só para complementar em cima disso aí, dessa questão do Everton Ribeiro, né? A gente tem que analisar também até onde o Everton Ribeiro está disposto a esse tipo de situação.
né, ele se contentar em ser realmente o reserva, né, imediato, vamos dizer assim, do Arrascaeta, no caso, né, ou buscar um outro clube onde ele vai ter titular, onde vai ter uma sequência maior, vai jogar mais, até com possibilidades maiores aí pela frente ao longo da temporada, né? Tudo isso eu acho que nesse momento passa também na cabeça do jogador, até em cima disso eu acho que ele está buscando aí realmente a renovação por um contrato com um tempo um pouco maior. E do lado do Flamengo, o Flamengo pensando, né, em tudo aquilo que ele rendeu nessa temporada, né? Foi um jogador que ficou um pouco abaixo daquilo que se esperava, né, o tempo todo, ao longo da temporada. A gente acabou de ver os números dele aí, realmente foram poucos gols, mas não é um jogador de fazer muitos gols também, né? É um jogador mais de servir os companheiros, um jogador mais de vir de trás com essa bola dominada, de buscar mais um passe. Mas eu acho que todas essas avaliações estão sendo feitas nesse momento aí, tanto pelo Flamengo como também pelo jogador. Acho que para você que é ex-jogador vale a pergunta. Você preferiria jogar num time que não tem aí possibilidades de título, mas você é titular e está jogando, ou preferiria ser reserva, banco de reservas em um time que tem aí muitas chances de muitos títulos na temporada, Fábio? Bom, isso tudo depende muito, né, Duda? No caso do Everton, que tem muito tempo de Flamengo, né, tem muita história, lógico que tudo isso pesa também, o carinho que ele tem pelo clube, pelo torcedor, tudo isso pesa na hora de tomar a decisão. Mas eu, Fábio, particularmente, eu preferiria ir buscar um outro clube com possibilidades também, porque como se trata de um jogador como o Everton, lógico que vai aparecer clubes no mercado, né, clubes querendo o Everton, com possibilidades também de buscar coisas grandes ao longo da temporada, brigar por título, brigar por coisas maiores também. Então, se fosse eu preferiria sair, né, e buscar, lógico, um clube onde eu teria uma sequência maior e também teria condições de estar jogando mais e buscando também aí algumas conquistas ao longo da temporada. No meu caso, né? Agora no caso do Everton, a gente tem que entender também o lado dele, né? Lógico que essas avaliações são feitas até para falar a verdade, Dura, nesses momentos assim, até a família costuma ser ouvida bastante em relação ou sair ou não sair, já está adaptado no Rio, já está adaptado ao clube, então tudo isso pesa. Mas a questão do tempo de contrato que o Everton está exigindo do Flamengo, um tempo maior de contrato, acho que esse vai ser o fator fundamental aí. Se o Flamengo ceder nesse quesito, provavelmente o Everton deve renovar. Agora, se não ceder, eu acho que o Everton provavelmente deve buscar um outro clube aí para 2024. O Fábio lembrou bem, né, de tempo que o Everton está no clube, ele está desde 2017. Então, é muito tempo, são 6 anos, mais 6 anos, que ele chegou no meio de 2017, 6 anos e meio que ele está no clube, né? Então isso até pesa nessa questão de ele já está adaptado à família, como o Fábio lembrou, né? A família também tem um peso. A família está muito adaptada no Rio, os filhos dele. Não tem como não pensar no Totói, né? Exato. Eu vi ali aqui no YouTube, na nossa live, o pessoal falando Totói. Não tem como não pensar no Totói. Eu vou confessar que toda vez que eu abro as redes sociais e eu vejo o Totói fazendo ali Flamengo, ele só quer vestir roupa do Flamengo, ele quer que o pai fique no Flamengo. Como é que vai ser a cabeça desse menino se o Everton sair do Flamengo? Pois né? E até por isso eu acho difícil o Everton ir para um rival. Né, ir para um rival do Flamengo. O Fluminense e o Botafogo foram 2 clubes que procuraram o Everton. Eu acho difícil ele sair para um rival pela identificação, tanto tempo assim no clube, os filhos são muito flamenguistas, assim, mas ele tem outras opções fora em outros estados, né? O Cruzeiro também procurou, esqueci de falar no início. Assim, ele tem opção, mas a preferência é ficar no Flamengo. A questão é se vai haver ou não um acerto ali no tempo de contrato. Maravilha, vamos então para outro ponto aí, agora o goleiro Santos, que não é titular do Flamengo, perdeu essa titularidade primeiro para o Matheus Cunha e agora para o Rossi, e ele está sendo sondado aí pelo Fortaleza. Eu queria saber de você como é que estão essas conversas pelo goleiro. O Santos, assim como o Everton Ribeiro, perdeu a titularidade esse ano, né? Só que foi no início do ano ali, ele ainda era titular, ele fez 26 jogos, né, esse ano. Ele perdeu a titularidade e não joga desde maio. Então ele ficou encostado, perdeu muito espaço de fato. A gente até esperava que quando o Tite chegou no Flamengo, o Tite poderia efetivá-lo, né? Porque o Tite já convocou o Santos, o Santos ficou na pré-lista da Copa do Mundo do ano passado. Então, assim, se esperava que ele fosse ter chance e não teve. Então, assim, obviamente ele não está satisfeito com isso, ele já está encostado já desde maio, não joga.
virou terceira opção, porque teve o Matheus Cunha que passou à frente, ultimamente foi o Rossi. Rossi terminou o ano titular, inclusive com o Tite. Então assim, o Santos vê com bons olhos uma saída do clube. Obviamente, ele vem sendo procurado. Ele já foi procurado por Botafogo, por Grêmio, e o Fortaleza foi o último e que está com essas conversas com a diretoria do Flamengo, tentando viabilizar uma forma dessa transferência ser viável, porque o Flamengo a princípio não pensava em vender, não pensa em emprestar, perdão, só tinha interesse em vender, e aí o Santos tem mais 2 anos de contrato. Então é uma situação que o Flamengo, para vender, qual vai ser o preço? Né? Ele ainda tem um contrato longo, talvez seja possível um empréstimo, mas isso ainda não está definido. O Fortaleza e o Flamengo estão negociando um modelo de negócio nessa situação. Bom, Fábio, se a gente pensar aí do outro lado, né? O Flamengo aí tem Matheus Cunha e Rossi, mas no Fortaleza, você acha que o Santos chegaria para ser banco do João Ricardo? Porque o Fernando Miguel foi agora para o Ceará, né? Para o rival do Fortaleza. E aí tem o João Ricardo, que terminou o ano como titular absoluto, fez uma boa sequência aí do Fortaleza com o Vojvoda. E aí o Santos iria para o Fortaleza, depois de perder o Fernando Miguel, para ser banco do João Ricardo? Primeiro assim, que eu acho que o Santos seria assim, um bom reforço no caso do Fortaleza, né? Porque você, principalmente nessa posição, você tem que ter ali 2, 3 jogadores, né, que possam entrar e dar conta do recado. É uma posição muito complicada, né? O goleiro, você tem que ter um goleiro de confiança. Então acho que seria um bom reforço. Agora, com relação ao João Ricardo, sempre início de temporada, sempre existe aquela questão da disputa. É lógico que ele sai um pouco na frente, porque terminou a temporada como titular e muito bem também. O Fernando Carlos fez bons jogos, fez grandes defesas, ajudou o Fortaleza ao longo da temporada bastante. A gente analisando os jogos da Fortaleza. Mas o Santos chega para brigar por posição também. É um goleiro de nível também, de alto nível também, um goleiro que já foi convocado para a seleção também, um jogador que estava no Flamengo, né? Ele foi titular do Flamengo, perdeu o espaço também. Isso faz parte, né, da carreira do atleta, em alguns momentos acabar cedendo, acabar perdendo o espaço dentro do clube. Eu acho que no caso de goleiro, ele quer estar sempre jogando. Eu acho que seria um jogador que chegaria no Fortaleza e brigaria por essa posição de igual para igual. E aí vai caber ao treinador realmente decidir ali por um ou outro. Mas é um jogador que chega com um peso bastante interessante, se vier a acertar realmente com o Fortaleza. No GE. Globo, a gente tem um interativo que se chama Vai e Vem do Mercado. Então você pode abrir lá no GE. Globo, tá lá ainda na nossa home, Vai e Vem, e você consegue ver por time ali como é que tá a situação de cada jogador. E ela vai se atualizando a cada minuto, porque a cada minuto aí tem novas atualizações. Vamos fazer o Vai e Vem aqui, eu tô com o Noel do meu lado e a gente vai atualizando rapidinho a situação de cada jogador. Em relação ao Luiz Henrique, que iria do Betis para o Flamengo ou para o Fluminense, temos alguma atualização ou ainda está parado? Não, está parado. Essa concorrência a gente até comentou ontem, né? Dos 3 nomes que a gente citou, eu diria que era que está mais distante do Flamengo. O Fluminense entrou na briga, ele tem uma identificação com o Fluminense. Mas assim, eu diria que o Flamengo ainda não desistiu. O Flamengo está tentando ele ainda. E tem gente confiante, assim, de que possa convencer o Luiz Henrique a vir jogar no Flamengo. Gustavo Scarpa a gente não precisa falar, porque o Galo já ganhou essa concorrência, já anunciou Gustavo Scarpa. Matheus Gonçalves, voltando de empréstimo do Bragantino. Isso, é uma opção. Até se o Luiz Henrique não vier, por exemplo, né, o Matheus Gonçalves é um ponta-direita ali para ser essa peça que o Tite quer para fazer sombra para o Luiz Araújo, para brigar por posição. É importante, principalmente se o Luiz Henrique não vier. Bom, agora De La Cruz também não precisamos falar, já está fechado, já foi anunciado como presente de Natal. O Vinha também está parado, é questão de compra, o Flamengo vai ter que comprar, a Roma está pedindo alto, está pedindo a princípio 10 milhões de euros, e aí é uma negociação ali de valores, então é uma situação que está parada, mas confiante, todo mundo confiante no Flamengo, é um nome que o Tite quer muito, tá? Matias Vinha. Boa, lembrando que ele é da Roma, né? Então o Flamengo negocia com a Roma, mas está emprestado ao Sassuolo. Agora, Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino, é outra novela do Flamengo, né? Essa é, assim como o Everton, é outra novela. Também a diretoria do Flamengo está muito otimista, confiante. É questão também de valores. Já houve um certo consenso de 6 milhões e meio de euros para conseguir contratar ele, mas aí o Bragantino agora está pedindo um pouco mais, então assim... Aquela velha conversa de feira, né? Quanto você me vende isso aqui? Vai barganhar. E, cara, obviamente, todo clube brasileiro sabe que o Flamengo
é o clube que mais tem dinheiro no Brasil. Então, qualquer negociação vão sempre tentar arrancar um valor a mais. Fausto Vera, acho que a gente também não precisa falar, né? Já se encerrou essa negociação, não tem mais chance, né? Eu não sei se tá totalmente encerrado, não. Olha, existe sim o interesse, uma possível conversa ali de uma troca com o Thiago Maia. Ainda tem essa conversa? Ainda tem essa conversa, não está descartado, não. Bom, então, Noel, muito obrigada aí pelas informações, por atualizar todo mundo aí do Flamengo. Pessoal no chat aí falando várias coisas de Flamengo, a gente está acompanhando. A torcida aqui flamenguista querendo saber todas as... Tá aí, né, as notícias do Flamengo, créditos mais uma vez para o canal GE. Vou te dando um toque legal aqui, ó. Camisa da seleção, estilo Copa de 82, Copa de 86. Link na descrição aqui, preço menos de R$50 para você, camisa da iFit filé para você usar aí. A gente dando um pitaco também, né, aí no vai e vem do mercado do Flamengo. Everton Ribeiro, o contrato dele se encerra com o Flamengo nas próximas horas, no dia 31 de dezembro. Portanto, a situação deve se definir muito em breve. Eu acho que pelo lado do Flamengo, eu acho que o Flamengo também tem que saber encerrar ciclos, né? Se o Everton Ribeiro tiver que sair, vida que segue, né? O Flamengo vai seguir sua vida. O Everton Ribeiro, eu acho que talvez para o Everton Ribeiro até melhor também respirar novos ares nesse momento. É um jogador que já está ali com seus 34 anos. No Flamengo vai ter muita dificuldade de jogar, né? Já que agora o Flamengo ali contratou o De La Cruz, retornou de empréstimo o Matheus Gonçalves, né? Que estava no Bragantino. Portanto, ali vai ficar difícil para o Everton Ribeiro jogar na posição que ele mais gosta, que é um construtor ali pela ala de direita. E ele vem sendo utilizado, até como o pessoal do GE falou, como reserva do Arrascaeta, deve ser utilizado nessa temporada, se ficar no Flamengo, mas nessa posição. Tem times interessados, o Cruzeiro, né, no qual o Everton Ribeiro foi campeão brasileiro em 2013, 2014, muitos títulos também, Copa do Brasil, enfim. O Everton Ribeiro interessa também na Toca da Raposa. E o Internacional de Porto Alegre também manifestou interesse. E o Corinthians, né, o Corinthians também. Então o Everton Ribeiro pode não servir para o Flamengo, mas é um bom jogador para atuar na grande maioria dos times do país. Outro jogador também que vem sendo cogitado é o Vina, lateral esquerdo. É uma transação cara, né? Acho que o Flamengo deveria focar mais na lateral direita, que o Flamengo está praticamente sem um lateral direito aí de confiabilidade. O Léo Ortiz também do Bragantino desperta muito interesse. Eu acho um ótimo zagueiro, mas também acho que o Bragantino está pedindo um pouco demais, né? O Flamengo tem dinheiro, né? O pessoal aproveita para tentar ali tirar o máximo de dinheiro possível, até porque o Léo Ortiz sofreu uma lesão grave no joelho, fez um bom brasileiro, né? Se recuperou, retomou a titularidade no Bragantino, mas está querendo bastante dinheiro. E o Fausto Vera também foi cogitado. Eu acho que se o Fausto Vera vier no Flamengo é mais uma negociação de troca aí, talvez com o Thiago Maia, que vem sendo cogitado também no Corinthians. Talvez o Fausto Vera viria para o Flamengo ali numa troca. O Corinthians também que falou em contratação até de Gabigol, mas o Corinthians é engraçado, né? Falando muito em contratações, mas devendo bastante. O Matias Rojas mesmo, o meia, que veio no meio do ano passado, né? Sem pagar pelo passe, né? O Corinthians apenas assinou o contrato, não conseguiu honrar com os compromissos e já está pensando em acionar o Corinthians na FIFA. Essa é a vida do Corinthians, mas tá falando que vem forte no mercado aí também a direção corintiana. Certo mesmo no Flamengo é o grande reforço do De La Cruz, já confirmado e já anunciado pela diretoria rubro-negra. O Flamengo pagou 80 milhões de reais pelo bom, né, pro cenário sul-americano, ótimo meia De La Cruz. Peço você aquela moral de sempre, curta os nossos vídeos para ficar por dentro do futebol, compartilhe, um abraço e até o próximo.